Mais casa. Por diversas vezes o Evangelho nos mostra como Jesus valoriza a casa e a vida familiar. Simão, Jairo, Marta e Maria, Zaqueu, Caifás e tantos outros experimentaram mudança de vida com Jesus dentro de suas casas. Ao recebê-lo em seu lar, o publicano Levi deu uma festa e convidou todos os seus amigos que também foram impactados pela presença do Salvador. Queremos compreender o poder transformador que a presença de Cristo nos lares pode exercer. Todos em missão, mais casa. Graça e paz, irmãos. Para nós começarmos esse tempo de oração, dedicação da nossa vida ao Senhor, eu quero ler com vocês o texto de Atos, no capítulo 5, no verso 42, que diz: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Os apóstolos, eles estavam presos por causa da inveja do sumo sacerdote, só que mesmo na prisão eles continuavam a falar sobre Jesus. Eles até repreenderam os apóstolos, assim, eu já não falei para vocês não falar do nome do nome, mas eles continuaram lá. E no decorrer do texto a gente vê eles foram açoitados e depois eles foram liberados. Se você quiser conhecer todo o contexto, pega o capítulo 5, do 17 até o 41, que está lá, que você pode ver todo esse contexto. Só que eles, depois que saíram, o texto no 42, no verso 42, diz que eles continuaram a falar de Jesus. Eles continuaram a proclamar o nome de Jesus, mesmo tendo sobre eles ali a certeza de que eles poderiam ser açoitados e presos novamente, eles poderiam estar ali correndo aquele risco de acontecer tudo de novo. Eles continuaram no templo e de casa em casa. Hoje a gente não pode se reunir no templo, mas nós podemos nos reunir nas nossas casas e falar de Jesus na nossa casa. Nossa casa ser ali um templo do Espírito. Gente, o templo do Espírito sou eu e você, o Espírito habita em nós. Então, na nossa casa é templo. A nossa casa é templo. Ali, você entende uma coisa? Você não está vendo um vídeo. Sua casa é um templo e você está cultuando a Deus. É muito mais do que um vídeo. Você está cultuando a Deus. Sua casa é o templo. Mesmo que o nosso templo na Rua Siqueira Martins esteja fechado. Louvado seja Deus, porque nós somos o templo do Espírito. Ele nos faz templo do Espírito. Louvado seja Deus, que faz das nossas casas morada do Altíssimo. A sua casa é morada do Altíssimo. Quando o Senhor falou com Moisés, ele falou assim: tira a sandália do teu pé, porque onde você pisa é solo sagrado e santificado. O solo da tua casa é sagrado e santificado. Porque você, templo do Espírito, habita ali, passeia por ali. Louve a Deus, glorifique a Deus, bendiga o nome do Senhor no templo, que é a sua casa, enquanto a gente não pode nos reunir no templo da Rua Siqueira Martins. Vamos orar? Eterno, bendito e amado Deus, nós oramos agradecidos a Deus, porque o Senhor fez de nós morada do teu Espírito. O Senhor fez de nós templo, Pai. Aonde nós caminhamos, o templo do Espírito vai. Aonde nós nos prostramos, o templo do Espírito está. Obrigada, Deus, porque mesmo na nossa casa, Pai, ali é morada do Senhor. Nós podemos abrir nossa boca e falar, nós podemos orar, nós podemos adorar, nós podemos cantar, ouvir a Tua palavra pregada, cantada, Senhor. Louvado seja Teu nome, Santíssimo Deus.
porque nós não estamos no templo formal da igreja, mas nós estamos no templo, que é o Espírito Santo que habita em nós, na nossa casa, em cada um de nós. Pai, que em nome de Jesus, nós estejamos cada dia mais conectados com o Senhor. Como diz a tua palavra, nós sejamos, ó Deus, conectados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, para que dentro dos nossos lares nós possamos acolher aqueles que sofrem. Dentro dos nossos lares nós podemos abençoar aqueles que precisam ser abençoados. E dentro dos nossos lares, ó Deus, em primeiro lugar, nós possamos adorar ao Senhor. Nós possamos bendizer o seu nome, exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor, exaltação em todo tempo, e que jamais cesse dos nossos lábios uma canção de adoração e louvor ao Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Mais um. Hoje nós falamos semana passada sobre mais evangelho. Hoje nós vamos falar sobre mais casa. Por diversas vezes o evangelho nos mostra como Jesus valoriza a casa, a vida familiar. Simão, Jairo, Marta, Maria, Zaqueu, Caifás e tantos outros experimentaram uma mudança de vida com Jesus dentro das suas casas. Ao recebê-lo no lar, o publicano Levi, ele deu uma festa. Ele convidou ali todos os seus amigos. Todos foram impactados pela presença do Salvador. E nós queremos compreender o poder transformador que a presença do Jesus no lar, na casa, pode exercer. Relacionamentos pode ser duro, né, gente? Se relacionar com gente é difícil, né? Pode ser desgastante, cansativo, mas também pode ser o suporte necessário no dia difícil. O escape de alegria no meio da solidão e da angústia, aquela gota de leveza numa semana que foi
extremamente difícil, pesada. Um dos propósitos pelo qual Deus nos criou foi para a gente se relacionar com o outro. Mas depois de tanta pancada, né, depois de tanta decepção, algumas pessoas vão perdendo gosto e vão restringindo o círculo ali de relacionamento cada vez mais. E fica assim, dá para contar assim, quantos amigos você tem? 2. Eu tenho 3 colegas, 2 colegas e um amigo, mas é o mesmo. Vai restringindo por causa das pancadas da vida. Alguns perdem totalmente intimidade com aqueles que estão dentro da própria casa. Não tem mais intimidade por conta do desgaste. Outros passam a viver com um grupo mínimo de pessoas porque dessa forma é mais seguro. Com isso, mas também não se expõem, com isso eles se protegem, mas também não se expõem a uma dimensão maravilhosa da vida desenhada por Deus. Nos relacionamentos, nós podemos nos doar, receber, e através dele nós podemos acessar uma dimensão mais profunda da vida, porque o outro tem muito a acrescentar na nossa vida e nós podemos acrescentar muito na vida do outro. É por isso que no texto que nós vamos ler, eles apresentam quando Jesus é convidado por Levi para ir até a sua casa. Lucas capítulo 5, do verso 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com ele. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. No texto, nós podemos perceber a forma como o relacionamento de Jesus e de Levi se desenvolveu em comunhão e conhecimento. E aí ele progride, ele vai em direção a uma comunhão mais profunda, com uma recepção. Isso é muito importante. Mateus, né, faz uma recepção, um jantar ali. E esse cenário mostra algumas coisas importantes para a gente. Primeiro, Levi abre a casa, mais casa. Levi foi impactado pelo encontro com Jesus, ele abriu a casa, abriu sua intimidade, pois depois do encontro com Jesus não havia mais necessidade de uma vida secreta. Não tinha mais uma vida mais individualista, ele não precisava mais disso. Na nossa casa, a transparência, a sinceridade, a empatia devem ser marcas inegociáveis. Inegociáveis porque nós caminhamos com Jesus. Sabemos que estar com Jesus é uma grande festa para nós, da mesma forma que foi com Levi. Jesus, ele age com o Deus Todo-Poderoso. Ele não vê o nosso exterior, ele vê o nosso interior. Nós, com nossos olhos humanos, a gente só vai ver o exterior mesmo, né? A gente só vai ver o exterior, igual quando a gente vai no mercado. Você vai lá no mercado, tem um monte de marcas, né? E às vezes aqui nos atrai a que tem embalagem mais bonita. E quando você chega em casa nem sempre é tão bom, né? Ou você vai pela marca mais conhecida, e tem outra que não é tão conhecida, é tão boa quanto. Mas a gente vai pela aparência, Às vezes passa 3 segundinhos, você bate o olho numa pessoa, você fala, e depois você tem que passar anos para reverter aquela primeira impressão que você teve dela. Ou como diz o bom brasileiro, meu santo não bateu com ele. Por causa de uma primeira impressão, já julga a vida de uma pessoa. O que fica nítido para a gente é que Jesus, quando participa do banquete que acontece lá na casa de Levi,
Ele não se prende a preconceitos, ele não se prende a rótulos, ele não se preocupa que Levi é cobrador de imposto, tido como um pecador público, também não se preocupa com a imagem que as outras pessoas podiam fazer dele, por andar e comer e beber com os cobradores de impostos e os pecadores. Há coisas em Mateus que não mostrava que ele tinha uma boa qualidade para que ele fosse chamado por Jesus, segundo o nosso olhar humano. Segundo o nosso olhar humano, ele não era uma boa pessoa e ele não tinha que se relacionar com Jesus, né? Só que ele era o suficiente para que Jesus fosse chamado. Em Levi, Jesus viu um homem que praticava, um homem que precisava de Deus, que precisava de arrependimento, que precisava de fé, que precisava de uma nova vida, de um modelo adequado de vida para seguir, para viver. Esse foi o motivo que levou Levi a realizar uma grande festa para Jesus na sua casa. Olhando a atitude de Levi, deixa eu perguntar uma coisa. Você tem mantido um relacionamento constante com Deus e com seus familiares? Íntimo eu estou falando. Deixa eu perguntar. Você tem aberto a porta da sua casa para Jesus? Se ainda não, Jesus te chama e diz, vem comigo. Segunda coisa, Levi chama pessoas para ver Jesus em sua casa. Levi, transformado pelo encontro com Jesus, chamou todos para aquela festa. Ele chamou os fariseus, ele chamou os escribas, ele chamou a alta sociedade, ele chamou os discípulos mais simples, que eram pescadores. Não tinha mais para Levi aquela necessidade de mostrar status. Ele não tinha mais aquela necessidade de falar, olha, eu sou o melhor, eu ganho super bem. Ele não tinha mais essa necessidade. Ele tinha necessidade, sim, que as pessoas conhecessem a Jesus. Essa necessidade que ele tinha. Porque em Jesus não tem mais essa escala social, eu sou melhor que você, e isso e aquilo outro. Assim como ele, como Levi, a gente tem que viver, aprender a viver em nossa casa sem divisão. Quando organizamos nossos encontros, devemos usar esse exemplo de forma intencional, pensada. Chamar aqueles que não pertencem ao nosso círculo íntimo, para que elas venham. E quando elas vêm, a gente compartilha o Evangelho. Essa tarefa que Levi executou em viver em sua casa sem nenhum tipo de divisão ou algo que venha atrapalhar, né, para que isso ocorra, é uma coisa meio difícil de fazer, não é uma coisa fácil. Se fizermos a escolha certa, a gente vai optar sempre pelas coisas de Deus, buscando sempre as coisas do alto. Todos nós somos chamados a seguir Jesus e podemos fazer isso em qualquer lugar que você estiver. Jesus não fez nenhuma promessa, ele não fez garantia nenhuma para Mateus, apenas disse, venha comigo, vem comigo. E mesmo não havendo nenhuma promessa de salvação, de uma vida boa, ele não resiste à voz do Mestre e ele atende o chamado. A única promessa e garantia para ele era o fato de ter o privilégio de caminhar com Jesus. O Mestre não faz exigência, Mateus, somente o chamou. Jesus não queria um religioso onde ele iria obedecer a Deus para ser aceito por Deus, que viveria debaixo de um jugo que não fosse adequado para ele. Jesus estava chamando um homem para uma verdadeira vida, deixando a velha vida para viver uma nova ao lado de Jesus. Assim tem que ser a nossa vida. Viver embaixo da missão de Cristo e sobre tudo que o Evangelho que nós anunciamos para a nossa vida, para a vida do próximo, nos representa a imagem direta do Pai aqui na Terra. É isso. Nós somos a imagem do Pai na Terra. É isso que nós vivemos. Quero fazer mais uma pergunta para você. Irmão, minha irmã,
Você tem deixado o evangelho impactar a sua vida? Ou você passa só pelas páginas da Bíblia? E isso você passa. Tem deixado ele impactar a sua vida? Tem aberto a porta do seu coração para as pessoas que necessitam do evangelho? Você simplesmente tem olhado nos 3 segundos, você já julga o caráter e fala, esse daí não dá, vai dar trabalho, e larga. Se é isso, escuta a voz do mestre, vem comigo. Terceira e última coisa, Levi passa a servir as pessoas em sua casa. Levi se dispôs a servir família, os amigos, os convidados, os fariseus, os escribas. Foi alvo do serviço dele. No encontro com Jesus, Levi foi conduzido a servir, inclusive, aqueles que provavelmente dariam problema. Ele foi lá. Levi não excluiu os criadores de casa. É como Jesus mesmo disse no verso 31. Os que têm saúde não precisam de médico, gente. Só o doente. Levi, quando abre sua casa ali para os fariseus, os cobradores de impostos, para os pecadores, ele vê a mesma oportunidade que teve quando Jesus lançou seu convite para ele. Levi enxerga um momento para aquelas pessoas, para que eles pudessem aprender, eles pudessem se relacionar com outras pessoas, independentemente da sua posição social, como o mestre Jesus mostrou para ele. Mateus, por ser rico, ele ofereceu um banquete. Foi top de linha, tá, gente? Não foi salgadinho, né? Cento de salgadinho. Pensa no banquete, o negócio foi muito bom. Mas todos nós podemos oferecer como forma de gratidão a Deus, e uma boa maneira é convidar as demais pessoas que, assim como nós, são pecadoras, a ter um encontro com o Mestre. Em nossa casa, quando a gente recebe uma visita, eu fico doida quando eu recebo uma visita. Porque eu não sou lá uma pessoa que tem muito o que comer dentro de casa, aí eu fico doida para comprar, para colocar as coisas para receber as pessoas, eu limpo casa, eu ponho o meu melhor para servir aquelas pessoas. E é isso que nós devemos fazer, oferecer o melhor que temos. É isso. Jesus não está pedindo, e ele nunca me pediu isso, e também não pede isso para você, que a gente vá lá no supermercado mais top de linha e compre salmão. A gente compre caviar. Não, ele está falando para mim e para você, ao abrir a porta da sua casa, dê o seu melhor. Entenda aqui que muitas vezes a casa está falando realmente de casa, de abrir a sua casa para que outros venham e você compartilhe do evangelho, mas casa também no sentido da sua vida. A pessoa vai na sua casa, você serve um cafezinho, meu querido, com um pãozinho caseiro, ou um pãozinho ali da padaria, um bolinho de fubá, delícia. Ou você abre as portas do teu coração e ali na calçada a pessoa fala e a porta está aberta para ela falar, você ouvir e você compartilhar. Em nossa casa, fora, na igreja, a gente deve assumir, acima de tudo, uma postura de serviço, servindo aqueles que fazem parte do nosso cotidiano também. Logo, quando entendemos que a nossa casa é um lugar onde nós podemos exercitar a missão de servir, a gente começa a crescer na nossa caminhada como discípulo. Quando a gente opta por servir, o objetivo não é chamar atenção para a gente, mas para Cristo. É para Ele que a gente chama atenção. Uma última pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Será que a gente está executando a missão de servir corretamente? Se a nossa vida e missão estão alicerçados no Evangelho, então nós estamos servindo com excelência. Quando vivemos no Evangelho, nos tornamos grandes em servir. Martin Luther King disse o seguinte: todo mundo pode ser grande, porque qualquer um pode servir. E para terminar, o impacto de Jesus em nossa vida deve nos impulsionar a uma postura
profundamente empática, de sentir o que o outro sente. Essa atitude pode fazer do nosso lugar, da nossa casa, um lugar onde o evangelho é frutífero. Nós entendemos também que deve existir um cuidado com a nossa agenda ali de cuidado, de contato, para que a gente tem que ser intencional. Você tem um monte de gente na lista de contato do seu WhatsApp que não é cristã. Convide essas pessoas intencionalmente para estar junto com você. Mas não é um evento social. Você tem intenção de que o evangelho vai ser pregado, Jesus vai ser exaltado. Chama ela. Intencionalmente. Para que ela seja alcançada pelo amor de Deus. Intencionalmente elas devem se tornar alvo do nosso serviço, amor e bom exemplo. Afinal, como já diz o ditado popular, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Irmãos, vamos olhar para o interior das pessoas, enxergando o quanto preciosa elas são. Vamos abandonar nossa visão humana e vamos fazer igual Mateus. Dar a mesma oportunidade que você teve quando alguém chegou e falou do evangelho para você, quando você foi impactado pelo poder do evangelho. Dê essa oportunidade para outra pessoa. Dê essa oportunidade para a pessoa ouvir Jesus falando, vem comigo, como você já ouviu. Abra a porta da sua casa, seja acolhedor, volte todo o foco para essas pessoas que não conhecem ou que recusam o evangelho. Abra seu coração para a missão do reino de Deus e sirva o seu próximo de uma maneira excelente e que agrade ao Mestre Jesus. Que Deus nos fortaleça. Cada dia, mais e mais, a fazer a vontade dele, a servir aos outros que necessitam do Evangelho. Cristo nos chama, ele nos chama. Se atenta para o chamado do Mestre, para fazer parte dessa missão. Mais um. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e agradecemos a Deus por saber como Levi, como Mateus foi chamado à tua presença. Foi chamado à salvação, ao arrependimento, à transformação de vida. Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos para que o Senhor nos ajude quando o nosso coração estiver endurecido, Pai. A gente está tão endurecido pelas pancadas dessa vida, que às vezes a gente não quer que outras pessoas façam parte, ó Deus, do nosso círculo de amizade. E a gente acaba afastando as outras pessoas. Nos ajude, nos cure, Senhor. Cure os nossos relacionamentos quebrados em nome de Jesus. Cure, Senhor Deus, a visão que nós temos das outras pessoas. Cure, Senhor Deus, o egoísmo do nosso coração, onde parece que a gente só quer o evangelho para a gente, que o outro vá para o inferno. Tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a gente sair em direção ao outro. Ajuda-nos, ó Deus, a abrir a porta da nossa casa para que o outro se sinta acolhido e nesse acolhimento a palavra do Senhor seja proferida. Nos ajude, Senhor Deus, a não ser tímidos, mas sermos corajosos e proclamar as palavras do Evangelho, a proclamar libertação para os cativos, saúde para o enfermo, libertação para o endemoniado, Pai amado. Nos ajude a ser um instrumento vivo do Senhor na vida do outro. Nos ajude, Senhor Deus, a sair da nossa panelinha e trazer de uma forma bem intencional aqueles que não te conhecem para mais perto da gente, da nossa casa, da nossa igreja. Abençoa-nos com força, coragem e muito amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus o Pai, a força, a empatia, o ânimo, coragem, estejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.
Deus te abençoe. Uma ótima, excelente semana. Mais um. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar